Estudo do Evangelho de Jesus, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 10 de 2 Coríntios. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Quando Paulo estava junto deles, ele agia de uma forma muito cordial, de uma forma muito branda, porque eles respeitavam a presença de Paulo. Mas, quando ele estava ausente, ele mandava as cartas sempre puxando a orelha de um ou de outro, porque ele precisava de corrigi-los e dar a eles um novo norte. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Então, aqueles que achavam que ele andava segundo os costumes e necessidades da carne, ele ia dar uma puxadinha de orelha bem forte para que eles pudessem acordar para as novas realidades transcendentes da vida, tal qual Paulo, pelo menos, esperava que eles tentassem imitá-lo. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E aí nós temos que prestar muita atenção nessa passagem de Paulo. As armas que eles tinham, eles não militavam segundo a carne, não militavam segundo as forças dos músculos, mas sim sob a poderosa e transcendente arma divina do amor, da solidariedade, da edificação de uma comunidade mais justa, mais amável, mais respeitadora, mais condigna de seguir os caminhos para o Cristo. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Essa mudança de posicionamento. Ele levava conselhos de solidariedade, de compaixão, de entendimento para que as pessoas pudessem aprender a praticar o Evangelho, pudessem aprender a vivenciar o Evangelho, e estando pronto para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. E aí Paulo mostrava que tinha situações e tinha força de agir para que essas pessoas se corrigissem, para que essas pessoas procurassem tomar um novo caminho, um novo ponto de entendimento, novo ponto de conversão dos sentimentos para encontrar o Pai. Deveriam, então, procurarem se aprimorar, se transformar intimamente para serem melhores cristãos. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. A pessoa que começasse a achar que era de Cristo, deveriam pensar muito bem. Fazer uma autoanálise muito grande, porque nós também de Cristo somos. Ele e toda a sua equipe que gerenciavam, que ordenavam os trabalhos, também eram de Cristo. Façam assim a sua análise. Faça assim o seu novo caminhar baseado no entendimento superior da vida, no entendimento superior, para crescerem e se aprimorarem. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para nossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por carta. E aí ele está mostrando que ele tem poderes. Ele se gloria em Deus. Ele se gloria nas forças divinas que o ajudam a construir, edificar toda uma situação, todo um padrão de raciocínio, de entendimento e de caminhar para Deus. A partir do momento que ele começa a mostrar que esse outro ângulo de Paulo, essa outra fase de Paulo, ele também me convida a fazer uma grande reflexão. Obedeçam e sigam as instruções que ele manda por carta.
ele estando perto, lembrem-se que ele tinha em mãos um mandato divino de poder, de ação para edificar o amor naqueles corações. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Olha como que a pessoa se dirige a Paulo. Manda o recado para ele nesse tom. Estava por demais obsediado. Portanto, deveriam prestar muita atenção, deveriam respeitarem muito a condição que eles tinham diante de si, a forma com que eles estavam ali para agir. E ele coloca que eles deveriam então começar a pensar. E falar que a palavra de Paulo é desprezível, a pessoa estava pleno de insensatez, impulsionado por espíritos muito infelizes, e deveria fazer uma grande reflexão realmente sobre a sua conduta, a sua forma de vivenciar ali aquele momento junto de Paulo. Pense o tal isto. Quais somos na palavra por carta, estando ausente, tais seremos também por obra, estando presentes. Se ele fala que deveriam agir na edificação do bem em si mesmo, lá ele estaria fazendo isso. Se deveria ajudar os semelhantes, estando presente, estaria fazendo isso. E todos, então, deveriam compreender que lidar com Paulo exigia de cada um algo mais de respeito a si mesmo, de respeito ao próximo, para fazerem-se melhores. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Qual a nossa referência? Qual o padrão que devemos procurar alcançar? O nosso padrão é Jesus, o Divino Mestre, o Divino Amigo. Por isso, nós devemos procurar, então, aprender a valorizar, aprender a fazer valer os bons sentimentos conosco. Depois disso, devemos procurar ver como agiu e trabalhou os apóstolos. E depois, sim, começarmos a ver se nós temos condições de permitir que alguém se compare conosco. Porém, não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. E ele tem uma medida. Essa medida ele vai captando a mensagem dos bons espíritos que vão passando para ele essas mensagens divinas, as mensagens que ele precisa mostrar para o próximo, que precisa mostrar para aqueles irmãos que ali estão. E assim, eles vão aprendendo a caminhar e se aperfeiçoar perante Deus e para Deus. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Chegar no Evangelho de Cristo, procurar se aproximar dentro dos princípios do Evangelho, procurar se aproximar dentro dos princípios dos ensinamentos cristãos. Porque somente assim trabalhariam e aperfeiçoariam-se perante a justiça divina. E é o que nós temos que procurar fazer. Seguir o Evangelho do Cristo. Nos aperfeiçoar perante o Cristo. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios. Antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Em outra coisa, Paulo fala que não vai se gloriar dos trabalhos alheios. Nós devemos respeitar aqueles que estão trabalhando, respeitar aqueles que estão fazendo bem. Mas ele tem esperança e crer que eles também têm fé, para que todos juntos sejam engrandecidos entre todos, conforme a regra do Cristo, a regra que ele estipulava para que todos procurassem fazer. Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para
nos não gloriarmos no que estava já preparado. Se você quer levar o Evangelho, não leva onde o outro já levou, o outro já trabalhou. Não tenta competir uns com os outros. Entenda que você tem que ir para mais além, para terrenos mais ásperos, onde pouco se procura entender de um Deus, pouco se procura entender das verdades do Cristo. E sim dos deuses que eles carregavam consigo, em sua cultura, muitas das vezes milenares. E lá eles deveriam ir, sim, levar o Evangelho para a transformação daqueles corações, levar o Evangelho para transformar aqueles sentimentos. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Sempre devemos dar graças a Deus, sempre devemos procurar colocar Deus como impulsionador do nosso caminho, Deus como impulsionador das nossas realizações superiores. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E aí, ele mostra-nos que nós temos a responsabilidade de procurar entender que se nós começarmos a querer vangloriar nosso trabalho, louvar o que fazemos, perderemos a oportunidade. Porque somente serão louvados aqueles que o Senhor louva, aqueles que já têm a missão, já preparada por encarnações anteriores, de trabalharem para o Cristo, de levarem os ensinamentos do Cristo aos corações necessitados de amor e de paz. E assim, compreendendo a missão que cada um de nós temos conosco mesmo, de respeitarmos-nos mutuamente, primeiramente respeitar a nós mesmos, segundo, não querer nos colocar como padrão, como parâmetro de entendimento, para que outros possam sorverem esses ensinamentos, esses entendimentos e crescerem para Deus. Que a luz do Divino Mestre Jesus esteja nos envolvendo, nos fortalecendo e nos dando coragem para enfrentarmos as adversidades e caminharmos com segurança, fé e determinação, porque o Senhor está conosco. Paz e luz.